Quem você tem dado ouvidos? Isso é algo que faz toda a diferença na nossa vida. Quem nós temos emprestado os nossos ouvidos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o texto que nós estaremos meditando está aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 2 e no versículo 1 em diante, que nos ensina o seguinte: depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Anum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum, por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Versículo 3, olha só. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Bom, acho que é fácil a gente entender, né? Mas o Davi tinha uma amizade, Naás havia tratado ele bem, tinha sido bondoso com ele, como a Bíblia diz, e ele então vem a falecer, o seu filho reina em seu lugar, e o Davi diz: poxa vida, eu vou ser bondoso com Anum, do mesmo jeito que o pai dele foi bondoso comigo. Vou enviar pessoas para consolá-lo, vamos fazer até, vamos dizer assim, uma parceria, né? Eram dois reis de duas nações diferentes, e ele envia pessoas na melhor das intenções. Só que aí vêm pessoas, né? A Bíblia chama que os príncipes dos filhos de Amon chegam lá no ouvido do novo rei, né, que está de luto pelo seu pai ainda, chega lá e diz assim: olha, Davi tem más intenções. Você acha que Davi mandou aqui porque quer bem o seu pai ou que quer bem você? Nada. Ele mandou aqui para espiar a terra, para daqui a pouco enviar o exército aqui nos destruir. Foi para isso que Davi enviou. E sabe o que acontece? O Anum, então, ele dá ouvidos àqueles conselhos. E aí, por isso que vem a pergunta, né? Quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido a pessoas sábias, pessoas que procuram apaziguar a situação, ou você tem dado ouvido àquelas pessoas que gostam de apagar a fogueira com gasolina, sabe? Aquelas que gostam de botar lenha na fogueira, como a turma fala. Por quê? Porque se você tem dado ouvido a esse tipo de pessoas, você pode estar entrando em certas guerras que você não deveria estar entrando. Você pode estar criando inimigos que deveriam ser seus aliados. Repito, Davi era um aliado poderosíssimo que ele teria consigo. Mas agora vem pessoas, falam isso para ele, o que acontece? Ele cabeça fraca, vai ver, é verdade, vai ver, então Davi quer o meu mal. Então ele humilha aquelas pessoas, aqueles consoladores, né, aqueles enviados ali de Davi, e os manda de volta para a sua casa. Quando eles chegam lá, então envergonhados, né, aquilo gera, não poderia ser diferente, aquilo gera uma guerra entre as duas nações. E adivinha quem perdeu a batalha, né? Esse Anum, né? Tem que inclusive agora alugar um outro exército para lutar a sua batalha, porque ele mesmo não tem condição. E como é que você não tem condição e vai provocar Davi? Mas tem gente assim que não tem juízo. Por quê? Porque fica ouvindo quem não tem que ouvir, fica dando ouvido para as pessoas erradas, e aí fica entrando em guerra que não tem nem capacidade para vencer. E aí perdeu a batalha, perdeu ali o seu reino. Por quê? Por ser cabeça dura, por ouvir quem não deveria de ouvir. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Eu peguei esse texto, que é o texto da nossa meditação de hoje, mas a Bíblia está repleta de textos como esse que mostram pessoas que se deram mal, né, que se arrebentaram na vida
porque deram ouvidos às pessoas erradas. Se a gente for olhar até para a palavra, isso não é de hoje, né? Desde lá do jardim do Éden, né? A Eva foi dar ouvidos à serpente, comeu do fruto. Agora o homem, o Adão, foi dar ouvido a Eva, comeu do fruto. E aí, né, como eu brinco na igreja, hoje a gente está aí sofrendo por causa disso. Então, que a gente seja pessoas sábias para saber, sabe, dosar, ouvir tudo, mas como a Bíblia diz, reter o que é bom. Saber o que é um conselho bom, que vai produzir coisas boas na nossa vida, o que é um conselho ruim. Porque de conselho ruim, meu irmão, tá cheio por aí. Então, cuidado a quem você tem dado ouvido para não entrar em guerras que vai te levar à destruição, ou para não, sabe, tomar decisões que amanhã depois você se arrepende, que você possa dar ouvidos primeiro a pessoas certas e quando aquele conselho está de acordo com a palavra de Deus. E assim a gente não vai errar. A minha oração hoje por você é para que Deus te dê sabedoria para você não dar ouvidos a pessoas erradas, com conselhos errados, em nome de Jesus. E às vezes a pessoa até é boa, mas o conselho é errado. Aconteceu com Jesus. O Pedro chega lá na melhor das intenções e diz: Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso, né? Ele estava falando da crucificação dele. Mas Jesus consegue discernir e diz: para trás de mim, Satanás. Esse conselho aí me serve de pedra de tropeço, é conselho do diabo, de Satanás. Agora, Pedro tinha a melhor das intenções, só que o conselho dele estava fora da palavra de Deus, como Jesus explicou, porque não levava em conta as coisas de Deus, só que são dos homens. Que a gente tenha essa mesma sabedoria do nosso mestre, do Senhor Jesus, para saber diferenciar um bom conselho de um mau conselho, em nome de Jesus. Deixe-me orar por você. É momento de oração. Pai, na tua presença eu me coloco nesta hora, comigo cada pessoa que ora, Pai, e eu lhe peço, nos ajuda, Pai. Reconhecemos que nem sempre é fácil, mas que tenhamos a sabedoria para saber diferenciar o que é um bom conselho de um mau conselho, o que é um conselho de Satanás, como foi lá no caso de Pedro e Jesus, e o que é um conselho, Pai, que vem da parte do Senhor, como aquele que Jetro dá a Moisés. Era um conselho que vinha da parte do Senhor. Então nos dá essa sabedoria, Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor, que nós possamos viver aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, em nome de Jesus Cristo. Se não é inscrito no nosso canal, convido a se inscrever. Se você está no YouTube, daqui a pouco vai aparecer aqui minha foto pequenininha ali, clica ali e você vai ser direcionado ao canal, vai poder se inscrever ali. Se você tem assistido pelo WhatsApp, algum outro Instagram e tal, vai lá no YouTube, se inscreve lá no nosso canal, PR Luciano Borges, ativa o sininho para você não perder as notificações e receber mais devocionais como esse que com certeza vão abençoar a sua vida. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço, um excelente dia na presença de Deus. Tchau!